Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para a nossa aula da quinzena. Nós vamos iniciar Hebreus e Fenícios. Este primeiro momento é sobre Hebreus, tá? Então hoje eu tentei fazer uma síntese escrita para vocês. Quem quiser copiar no caderno, pode copiar. E para tentar facilitar a compreensão de vocês. Tá, então vamos ver se rola legal esse videozinho aqui. Então, a gente vai começar com Hebreus, tá? Bem, Hebreus, o que a gente tem como características? A gente vai começar aqui, então. A primeira ideia que a gente tem que trabalhar sobre os hebreus é a questão que eles não vão ter um império territorial. O que isso significa? Significa que eles, diferente de outras civilizações que nós já estudamos e que vamos estudar, eles não tiveram uma localização fixa e nem foram expandindo esse território. Ao longo da história deles, eles foram modificando a sua localização, tá? A segunda característica importante sobre os hebreus é a questão da herança cultural. Na verdade, quando a gente fala de hebreus, esse é o principal ponto sobre eles, que é a questão do monoteísmo. E o que significa monoteísmo? Mono vem da palavra mono, né? Teísmo é Deus. Então, o que a gente pode compreender? Que a principal herança cultural dos hebreus é a crença em um Deus único. Tá? Bem, como que eu vou conhecer a história dos hebreus? Basicamente, eu vou ter duas fontes para estudar e para entender como essa história dos hebreus se desenvolveram. A primeira delas vai ser a Bíblia, tá? Principalmente, obviamente, o Antigo Testamento, tá? A Bíblia, ela vai oferecer alguns fundamentos para a gente entender a história dos hebreus, principalmente quando a gente fala de crenças, de culturas, de rituais, tá? Aí pode rolar aquela pergunta: tá, professora, mas lá na nossa primeira aula de história, nós vimos que história é uma ciência, e para ser ciência ela tem que ter fundamentos, ela tem um método, ela tem um rigor metodológico, científico, tem que ter resquícios, vestígios. Sim, então é por isso que eu não uso apenas a Bíblia. Por quê? Porque se eu for usar só a Bíblia para tentar entender a história dos hebreus, algumas coisas elas vão ficar desconectadas. Então eu preciso usar também os vestígios arqueológicos para poder fundamentar essa minha produção histórica. Então, quando eu falo de hebreus, eu vou juntar os vestígios arqueológicos, mais o que diz na Bíblia. Porque a gente sabe que a Bíblia ela não foi produzida naquele momento. Ela não é uma escrita contemporânea aos seus fatos. Ela é uma escrita posterior. Então, ela pode sim trazer algumas coisas que a gente consegue, depois com vestígios arqueológicos, a gente consegue fundamentar, mas algumas outras coisas talvez não, né? Porque a grande maioria das escritas, elas têm interesses. E aí, quando a gente fala de um livro religioso, a gente também tem que entender quais são os interesses naquilo que é escrito, tá? Não querendo minimizar ou diminuir a importância deste que é um dos livros mais conhecidos, né, no mundo, ok? Bem, agora então a gente vai ver um pouquinho sobre a organização política dos hebreus. Quando a gente fala em organização política, nós vamos ver que os hebreus eles tiveram basicamente 3 tipos de governo. Tá? O primeiro governo vai ser o governo dos patriarcas,
o segundo dos juízes e depois uma monarquia. Nós vamos entender o porquê cada um deles, por que passou pelas 3 etapas. Porque, na verdade, a escolha, o tipo de governo tem muito a ver com o contexto que eles viviam, ok? Então, o primeiro governo vai ser o governo dos patriarcas. Quando a gente fala em patriarcas, qual é a palavra que vem na mente de vocês? Pai, né? Então, é o governo dos pais. Bem, nessa fase, e aqui nesse roteirinho de estudos eu não vou e não coloquei, e não é esse o interesse colocar datas, tá? Porque uma coisa que eu quero quebrar com vocês é essa ideia de que história é decoreba de fatos e de datas. Eu tenho que entender, eu tenho que ter uma noção temporal, de tempo, o que aconteceu antes, o que aconteceu depois, o que aconteceu durante, mas eu não preciso me ligar em datas, tá? Então, esse governo dos patriarcas, para quem tem interesse, mais ou menos 2000 anos antes de Cristo, ela foi uma fase nômade dos hebreus. Eles ficaram por muito tempo transitando entre um espaço e outro. Uma das principais e primeiras localizações dos hebreus foi na cidade de Ur, que é uma cidade mesopotâmica que a gente estudou no conteúdo passado. Tá? Eles viviam em comunidade. O que significa viver em comunidade? Quando a gente fala, e eu gosto muito de trabalhar essa parte conceitual, gosto que vocês prestem atenção nesses termos. Por isso, qualquer termo que vocês não saibam o significado, procurem, pesquisem, ok? Então, se eles viviam em comunidade, quer dizer que eles viviam num sistema de comunhão, onde todos os meios eram comum a todas as pessoas, tudo era dividido. E o chefe, então, estava na figura desse patriarca. Quem foi o primeiro patriarca hebreu? Quem é que sabe essa resposta? Vamos lá, dou 1, 2, 3. Quem falou Abraão, acertou. Bem, Abraão foi o primeiro patriarca e ele foi o responsável por levar os hebreus para a Terra Prometida. A Terra Prometida é uma terra abençoada, onde os filhos de Deus, né, os hebreus, deveriam viver e crescer. E ficava na região que hoje a gente conhece como Palestina. Bem, durante o período de ida para a Palestina, o que acontece? Os hebreus eles vão viver uma seca muito grande, e isso vai fazer com que eles tenham que sair da Terra Prometida. E aí, neste trajeto histórico deles, eles vão ir para o Egito. Lá no Egito, eles não vão viver da melhor forma possível. Na verdade, nós sabemos que no Egito eles acabaram sendo escravizados, né? E aí, essa semana passada eu estava vendo um filme que foi uma das indicações de filmes para que vocês assistissem, né, no conteúdo de Egito. E aí me chamou bastante a atenção de uma cena onde a múmia sai lá da onde ela estava presa, e ela começa a falar com um cara, e esse cara carrega no seu pescoço vários medalhões de várias religiões, e ele vai mostrando o medalhão para a múmia para tentar afastar, para tentar se proteger, e vai falando cada colar, né, cada símbolo que ele mostra, ele fala, faz a reza daquele símbolo. E aí ele mostra de repente a estrela de Judá e fala, e aí a múmia diz: a língua dos escravos.
né? Então, assim, quem viu, e aí por isso que é bacana, às vezes a gente, mas eu já vi esse filme. Só que quando a gente tem algumas ferramentas, quando a gente é instrumentalizado com um conteúdo, com um conhecimento, a gente consegue perceber coisas que talvez passem despercebidos. Então, mesmo que vocês já tenham assistido, e alguns falaram para mim, eu já assisti esse filme várias vezes. Olhem, revejam depois de uma leitura, depois de um estudo, tá? Por isso que eu sempre gosto de colocar filmes, porque às vezes o filme não é tão preciso no que ele passa, nem tudo é histórico, nem tudo é legitimado, mas a gente consegue fazer algumas conexões com o conteúdo, ok? Então, voltando, né, depois desse parênteses grande, porque a ideia é tentar fazer com que isso também seja uma conversa, o vídeo, né? Não só um vídeo instrumental, que é o que a gente encontra geralmente pelo YouTube, né? Vocês podem procurar isso depois, mas a ideia é fazer bem uma conversa que, teoricamente, a gente teria em sala de aula. Então, saindo da Palestina, eles vão para o Egito, lá se tornam, então, né, escravizados, e Moisés vai ser, então, responsável por tirar os hebreus do Egito e retornar, fazer a caminhada de volta à Terra Prometida. Esse processo é conhecido como êxodo. Êxodo é isso, êxodo é mudança, sair de um lugar para outro. E durante esse trajeto, Moisés vai receber lá no Monte Sinai o famoso os 10 mandamentos, né? Então, ali vão ser criadas a primeira base da religião, né, hebraica, e isso vai ser, então, depois compartilhado com as religiões cristãs. Seguimos, então, e iniciamos o governo dos juízes. No momento em que Moisés consegue, então, chegar à Palestina, retornando do Egito, nós vamos iniciar um novo processo, que vai ser um processo de reconquista da Terra Prometida. Nesse momento, há uma nova forma de governo, nós vamos ter juízes que vão governar. Esses juízes que governam neste momento, na verdade, o foco deles é muito mais religioso do que político, digamos assim. Isso vai fazer com que as pessoas fiquem mais soltas, vamos usar essa palavra. Quando não tem um governo fixo que determina tudo e cada um faz o que bem entende, as pessoas então vão tentar se organizar. Como a Terra Prometida, como a Palestina estava ocupada por várias tribos e para se refortalecer, para reconquistar esse espaço, o seu poder, esses hebreus eles vão começar então a desenvolver a economia comercial. No momento em que eles começam a desenvolver a economia comercial, isso vai mudar também a forma de organização política e social dos hebreus. Vocês lembram lá no governo dos patriarcas, onde eles viviam em comunidade? Agora, essa comunidade ela não vai ser mais tão comunitária, tão de compartilhamento, de dividir, de auxílio, de apoio. Agora nós vamos começar a ver uma sociedade que vai ter uma individualidade. Por quê? Porque eu vou buscar ter os meus interesses, eu vou buscar expandir as minhas posses. Então eu vou gerar uma individualidade, vai começar a aparecer uma propriedade privada, que antes não existia, porque ela era comunitária, e isso vai fazer então com que apareçam as primeiras desigualdades sociais. Tá? Quando eu vivo em comunidade, eu não tenho muita diferença econômica, né? Eu posso ter uma diferença social, no sentido de liderança, né? Então, geralmente, essas comunidades primitivas e antigas, elas tinham muito a figura do patriarca, né? Do ancestral, do mais velho. As pessoas mais velhas geralmente tinham um respeito
por causa da sabedoria deles. No momento em que eu começo a mudar essa estrutura, eu começo a ter outros interesses, eu vou ter desigualdades sociais no sentido de econômicas. Por quê? Porque alguns grupos vão ter mais posses do que outros. Bem, diante então das mudanças instituídas, eu começo a sentir, quando eu falo eu, estou pensando como um hebreu. Os hebreus eles começam a sentir a necessidade de um governo centralizado. E é aí então que começam a aparecer os primeiros reis. Então os hebreus eles vão adotar a monarquia. O que é monarquia? Mono é um. Kia vem de governo, então eu vou ter uma pessoa no governo. Então essa pessoa única no governo, ela vai ter o poder de decisão, é ela que vai instituir as leis, a organização, as regras sociais. No momento que está tudo muito solto, isso talvez, essa forma de governo, ela se torna imprescindível, né? E aí, o que é que vai acontecer? No momento que eu tenho, então, um rei, eu vou conseguir centralizar o poder, né? E vou também conseguir organizar uma força para me proteger, para me fortalecer. Lembrando que a região da Palestina tinha sido perdida pelos hebreus. Então, quando eles voltam, eles têm que retomar um território que é deles. O primeiro rei vai ser Saul, seguido então pelo Davi. O Davi vai recuperar então, vai fazer a recuperação da Palestina e Jerusalém vai ser então a capital política e religiosa dos hebreus, ok? Seguindo então, após a morte de Davi, nós vamos ter o seu filho no poder. Salomão, então, vai ser responsável por concretizar esse domínio, essa reconstrução da Palestina. Ele vai construir também o Templo de Jerusalém e, depois da sua morte, vai acontecer, então, uma situação difícil de organização. Por quê? Altos impostos, muita rivalidade entre diversas tribos, e isso vai dividir novamente a Palestina, dividir eles em dois grupos, o reino de Judá e o reino de Israel. E aí, né, para aquelas pessoas assim que acompanham, que leem, e isso é muito importante, gente. Aprendam, tenham um costume de ler, de assistir noticiário, não só o noticiário de uma emissora X, né, mas vejam de várias emissoras, leiam, entrem na internet, pesquisem, para entender e para saber, né? Isso aqui eu estou falando de história antiga, só que essa separação e o problema que existe nessa região da Palestina, ela dura até os dias de hoje. Então, aí segue o trabalhinho desta quinzena. A proposta é que vocês pesquisem qual é a situação da Palestina e desse povo hebreu na atualidade. Como que vocês podem fazer isso? Leiam, né? Procurem... usem palavras-chave ali no Google, né, como judeus, Palestina, e façam uma síntese, escrevam. Lembrando sempre, gente, alguns alunos, às vezes no temor, no medo de errar, eles vão na internet e pesquisam sobre o assunto. E aí eles fazem aquela lista, aquele copia-cola, né? Eu não me importo de ter erros, nem com tamanho, eu quero que vocês coloquem qualidade na produção de vocês. Então, pesquisem, leiam, podem montar, fazer linha de tempo, tá? Exponham as ideias de vocês da forma como vocês acharem melhor. Ok? Beijinho e até a próxima quinzena.